Aqui vai uma dica AgroSolve. Esse aqui é um exemplo que eu gosto muito de utilizar nas aulas quando a gente vai falar de seleção. Então, se a gente fosse olhar para apenas dois animais dentro de um rebanho e fôssemos selecioná-los para peso à desmama, por exemplo. Então, aqui nós temos dois animais criados sob as mesmas condições ambientais, nascidos na mesma época, na mesma fazenda, sob o mesmo regime alimentar, e um pesando 35 quilos e outro 29. Bom, a decisão parece muito simples, mas nem sempre tudo é tão simples quanto parece. Então, se nós formos olhar mais informações sobre esses animais, perceberemos que um animal nasceu com 5 quilos, o animal mais pesado, definido então como o azul, o outro nasceu com 4 quilos. E o animal azul teve 6 dias a mais que o animal preto para chegar até a desmama. Mesmo com essas informações, nós podemos olhar e imaginar que a superioridade do animal azul ainda, ainda é uma verdade. Então, olhemos para uma correção muito simples, que é o ganho de peso, né? Peso de desmama menos o peso ao nascer, que será o ganho de peso nesse período, dividido pela idade a desmama, vezes 60 dias, que seria o tempo padronizado de desmama, mais o peso ao nascer. Então, fazendo este cálculo bem simples aqui, para corrigir pela diferença de dias, nós teremos os animais, então, o animal azul, que é o mais pesado, né, a desmama, com 33,60 quilos de peso corrigido, e o animal preto com 30,30 quilos. Desta forma, então, nós podemos imaginar que a seleção do animal preto, do animal azul, ainda é a seleção correta. Mas, se nós olharmos mais informações sobre esses animais, perceberemos então que o animal azul é filho de uma ovelha com 3 anos de idade, enquanto o animal preto é filho de uma borrega de primeira cria. O animal azul nasceu em parto simples e foi criado individualmente por esta ovelha. E o animal preto nasceu então em parto gemelar e foi criado em regime gemelar por esta ovelha. Então, uma técnica muito simples que a gente poderia fazer é olhar para essas tabelas de correção. Então, o que é isso? É a gente olhar e conferir ajustes para esses pesos. Sabendo que, então, um animal que nasce de uma borrega, então, por uma tabela aqui estimada geral, né? Essa tabela pode ser feita por raças. Mas, então, aqui nos estudos foi estabelecido que um animal que nasce de uma borrega, ele tende a ter um desempenho 14% inferior a de um animal nascido de uma fêmea madura, de 3 a 6 anos. Portanto, nós temos que conferir 14% nesse fenótipo deste animal para corrigir esta deficiência da mãe. Um animal também que é carneiro, que é inteiro, ele tende a ter 9% de superioridade fenotípica devido aos hormônios do carneiro e não devido ao seu desempenho genético em si. Então nós temos que descontar este fator. Da mesma forma, o tipo de parto e o tipo de criação deste animal, um animal então que nasceu em parto gemelar, foi criado com o irmão, ele tende a ter um desempenho de 21% menos no ganho de peso devido a esta divisão e esta competição por alimento. Então, é um cálculo muito simples que nós poderíamos fazer, no caso desses animais aqui, multiplicar então os pesos já corrigidos para 60 dias por esses fatores de correção e observaríamos então que o animal azul fica com um peso ajustado de 30,58 quilos e o animal preto, que era inferior à primeira vista, fica com um peso ajustado de 38,04 quilos. Então, a gente pode dizer que, em condições iguais, o animal preto é superior ao animal azul. Então, nós vamos olhar aqui os animais e o peso da balança está nos informando que o animal azul é superior. E quando a gente faz um peso ajustado, vemos que o animal preto é pouco mais de 7 quilos superior para peso a desmama. Apesar destes ajustes serem imprescindíveis na seleção dos animais, eles não bastam por si sós. Quando pensamos que, além da informação do fenótipo corrigido, queremos também incluir a informação dos parentes desses animais. Gostaríamos de saber, então, como desempenharam os pais destes animais, as mães destes animais na desmama, para que a seleção genética seja de fato eficiente. E também gostaríamos de comparar animais de grupos diferentes, em pastagens diferentes, em fazendas diferentes, em última instância. E isso, então, se parece para você um problema sem solução, a boa notícia que eu tenho
é que a avaliação genética é a solução para todos estes problemas. Então, está aqui demonstrado de maneira prática por que devemos fazer a avaliação genética dos animais para poder fazer a seleção. Gostou dessa dica? Compartilhe esse vídeo. Precisa de ajuda com análises estatísticas? Entre em contato conosco através de agrosolvedata@gmail.com ou via mensagem no direct. Até a próxima!